Nesta aula, vamos aprender aplicações de diferenciais de pressão. Já sabemos que pressão é força sobre superfície e agora vamos falar sobre diferenciais de pressão. A primeira aplicação do diferencial de pressão numa tubulação é a pitometria. É chamado tubo pitô ou pitometria. O que é isso? É um tubo onde nós temos dois tubinhos aqui, duas canalizações, uma voltada para o sentido do fluxo e uma contrária ao sentido do fluxo. Aqui nós temos o nosso fluxo, aqui nós temos uma força de impacto da pressão dinâmica e aqui uma força contrária à pressão dinâmica. Então, isto aqui que nós chamamos de tubo pitô, e as medições por meio desse dispositivo nós chamamos de pitometria. Para colocar esse instrumento na tubulação, nós utilizamos um dispositivo chamado TAP. É um registro que permite ser inserido na tubulação, com a tubulação em carga, e depois ser inserido o tubo pitô sem que pare a linha de abastecimento. Então aqui nós temos um exemplo de um tubo pitô instalado em cima de um cavalete. Ele está aqui, o tubo está inserido na tubulação. Aqui essas tomadas estão aqui dentro do tubo. Aqui está o meu tubo pitô conectado em mangueiras, conectado num tubo U. Então aqui nós temos um tubo U. Aqui nós temos as mangueiras de conexão. Aqui o tubo pitô. E aqui as minhas tomadas, chamado TIPs, para tomadas de diferenciais de pressão. Aqui mais uma imagem de um tubo pitô. Esse TIP, ele tem esta configuração. Então, como que funciona? O água em movimento, ela tem uma pressão maior na zona de impacto e uma pressão menor na zona de contrário ao impacto. Então, este diferencial de pressão, ele é transmitido por essas mangueiras e vai me dar um indicador aqui no tubo U, um determinado diferencial que é em função de um líquido manométrico qualquer. Então, se a tubulação tem uma altíssima pressão, o líquido manométrico aqui seria mercúrio. Se tem uma velocidade um pouco menor, nós teríamos aqui um líquido colorido com uma densidade diferenciada. Então, esta técnica permite, por meio deste diferencial de pressão entre a pressão do impacto e a pressão contrária ao impacto, provocar um diferencial que depois nós vamos numa tabela, por meio dessa medição aqui, vamos supor 10 centímetros, vamos numa tabela e vamos calcular a velocidade da água nessa tubulação. Então, essa aplicação da pitometria, ela está relacionada diretamente com a pressão dentro da tubulação. Dentro da tubulação, a velocidade, ela comporta como uma parábola. Isso aqui é o comportamento de uma velocidade dentro da tubulação. Então, aqui nós temos o raio da tubulação, aqui as paredes externas da tubulação. No centro do tubo, nós temos a maior velocidade, a velocidade máxima. E ela tende a ser menor na parede do tubo. Então, se medirmos várias velocidades da tubulação, nós temos este comportamento. Então, para saber a velocidade mínima na parede do tubo é 0, e nós vamos colocando aquele tubo em determinados pontos aqui da tubulação e calculando a velocidade. Nós calculamos a velocidade média da tubulação para fazer depois os cálculos de vazão. Aqui o meu tubo pitô é isto aqui. Aqui nós temos as mangueiras de conexão e aqui o tubo U, um tubo de mercúrio ou um tubo de um líquido qualquer. E aqui a diferencial de pressão formado em função da pressão dinâmica, a pressão de impacto e a pressão contrária à pressão de impacto.
por meio desse diferencial, nós já falamos, que nós calculamos essa parábola, essa curva de velocidade, que vai nos dar a velocidade média que vai ser possível calcular a vazão da tubulação. Uma outra aplicação aqui, nós temos dois tubos na tubulação, um na parte superior e outro no meio do fluido, onde nesta zona ela criará uma altura da tubulação muito maior do que essa aqui, em função da velocidade da pressão interna. Então, aqui nós temos também o diferencial de pressão. Numa aeronave, nós temos essa situação do tubo pitot, onde ele provoca esse diferencial também de pressão. E depois a velocidade é calculada por meio dessa expressão. Velocidade na tubulação é igual a raiz quadrada da constante 2 vezes a aceleração da gravidade vezes esse diferencial H. Esse não é o nosso objetivo agora. Nosso objetivo é aprender aplicações do diferencial de pressão em uma tubulação. Uma outra aplicação desse diferencial são as válvulas de controle. Essa aqui é uma válvula de controle, onde ela, nesta configuração, ela tem uma corte conforme esse desenho. Então, internamente, a tubulação tem um fluxo. Nós temos aqui uma câmara com um anel de borracha, uma câmara fechada, e aqui uma câmara em contato com a água e uma mola. Então, em função da pressão, esta válvula, ela abre esse dispositivo e deixa a água passar, ou fecha em função desse diferencial de pressão, sendo uma tomada de pressão a jusante e uma tomada de pressão a montante. Então, a tomada de pressão montante com a tomada de pressão a jusante causa um diferencial de pressão que é interligado a um piloto que vai poder modular esta válvula. Então, essa é uma válvula que ela é modulada. Modulada em função de quê? Em função do diferencial de pressão que existe dentro da tubulação. Aqui nós temos uma válvula instalada, e essas válvulas, essa modulação, ela pode ser por meio de válvulas elétricas, o que utiliza um solenoide para receber o comando para acionamento remoto ou automação de abertura ou fechamento de fluxo de água. Então nós temos algum modelo aqui de um fabricante. Então essa válvula, ela modula a abertura em função de comandos elétricos. Pode ser também por meio de controle de nível. Ela está instalada no reservatório, em função do diferencial de nível no reservatório, ele manda um comando para a válvula e ela abre ou fecha em função do sensor de nível que capta o diferencial de pressão. Pode ser por meio de alívio de pressão, quando a pressão excede um determinado valor, essas válvulas abrem e elas aliviam a tubulação daquela pressão excessiva. Válvulas antecipadoras de golpe também funcionam da mesma forma. Ela sente a pressão elevar na tubulação, ela transmite essa informação desse diferencial de pressão e a válvula abre ou fecha. E válvula redutora de pressão, é a que mais nos interessa, que nós vamos falar depois, é uma válvula que é modulada em função da pressão na montante e a pressão de jusante. Então nós temos aqui algumas válvulas. Uma válvula de câmara simples, é fabricada de 2 até 8 polegadas e serve para fazer bloqueio, redução de pressão, controle de nível de reservatório, proteção de redes. Então essas válvulas, elas estaria fechada com esse dispositivo aqui nesta posição, estaria aberta com esse dispositivo nesta posição. Então, abrir ou fechar depende do diferencial de pressão que é colocado a montante e o diferencial de pressão a jusante ou acima da válvula. Então, isso aqui
é uma apresentação que nós temos de válvulas que utilizam o diferencial de pressão para fazer a sua operação.